Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre o trânsito de Marte no signo de Capricórnio. Nós vamos ter esse Marte transitando aqui por esse signo até o dia 6 de março de 2022. O que a gente pode esperar? Quais são os principais aspectos? Quais são as principais energias para esse trânsito tão importante e tão significativo? Porque, mais uma vez, é importante a gente lembrar que Marte em Capricórnio, ele fica exaltado, e quando ele está exaltado, ele expressa uma versão muito boa. Só que tem um outro lado, tem um lado bom, mas também tem um lado sombra dessa energia que eu também vou citar aqui para vocês. Antes, vamos entender o que é esse Marte nessa energia capricorniana. Eu trouxe para vocês algumas anotações que está aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre o que é, quais são as características desse Marte no signo de Capricórnio. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte: o que é Marte em Capricórnio? Primeiro, Marte determina metas e direcionamento. É muito importante a gente entender que esse Marte em Capricórnio pede para que a gente saiba para onde a gente quer ir. Se você não sabe o direcionamento que você quer dar, as metas, os objetivos que você quer alcançar, é muito provável que você fique perdido ou frustrado durante essa passagem de Marte em Capricórnio. Então, procure buscar já entender o direcionamento que você quer dar, as metas que você quer alcançar, pelo menos durante esse período aí de 41 dias de Marte no signo de Capricórnio. Um outro simbolismo desse Marte é que em Capricórnio ele traz foco nos objetivos, então é uma energia que foca nos objetivos, nas metas e faz de tudo para concluir. Não importa se é fácil, se é difícil, se leva tempo, se vai ser rapidinho. O importante é ele concluir. Nós estamos falando de Capricórnio e Capricórnio tem um regente que é Saturno, que fala sobre o tempo. Então, não importa o tempo que leva. O objetivo dele é concluir aquela etapa para ir para a etapa seguinte. Então, se você quer subir degrau por degrau aí, aproveite essa energia em Capricórnio, porque ela ajuda a gente a concluir metas, sejam elas metas pequenas ou metas gigantescas. O importante é você estipular essas metas, tá bom? Um outro ponto é determinação, autoconfiança e autoexigência. Marte, aqui, ele fica autoexigente, porque a gente está falando de Marte, que é uma energia que fala sobre a nossa personalidade, sobre a nossa ação. Marte é uma força intransferível, é uma força que fala sobre nós, sobre o nosso poder individual, por isso que se torna autoexigente, mas pede autoconfiança e pede determinação. É importante citar mais uma vez que Marte não desiste dos seus objetivos em Capricórnio, ou seja, se você está alinhado realmente com o seu propósito, é muito difícil a gente desistir desse propósito no meio do caminho. Um outro ponto que está aqui, busca por reconhecimento por seus esforços e dedicação. Ele quer o reconhecimento porque ele se esforçou, né? Então, a gente quer ter um pouco esse reconhecimento e é importante a gente perceber as pessoas que também estão se esforçando nesse momento. Enquanto Marte está em Capricórnio, vale a pena a gente também olhar para o outro, até porque esse Marte vai conversar com Netuno e Júpiter em Peixes, então é importante a gente ter empatia com os esforços dos outros. A gente perceber o que as pessoas estão fazendo e, se possível, até mesmo parabenizar essas pessoas. Mostrar que nós reconhecemos esses esforços da mesma forma que a gente gostaria que as pessoas reconhecessem os esforços que a gente faz. O outro ponto aqui quer ser herói, que salva a pátria, né, que recebe a medalha de honra ao mérito. Isso é muito típico de Marte em Capricórnio. Ele quer o reconhecimento de uma forma heróica também. Mas é importante dizer, ele quer o reconhecimento por seu trabalho para poder ir para o próximo estágio e alcançar metas ainda maiores. O objetivo de Marte em Capricórnio é eu chegar a um ponto, dizer, concluí isso aqui, estou pronto para um novo desafio. É isso que alimenta Marte em Capricórnio. Marte rege Áries, e Áries é aquela chama que precisa ser alimentada sempre. Se a gente para de alimentar Marte, ele se apaga. Então, ele precisa conquistar metas. Por isso que, às vezes, é um pouco difícil quando a gente estipula metas que são muito, muito, muito difíceis de alcançar. A gente pode ficar cansado e desanimar. Então, se você puder fragmentar essas metas e diminuir
por etapas menores, isso pode trazer mais estímulo para você alcançar aquele objetivo maior. Isso aqui seria um pulo do gato aí com Marte em Capricórnio. Outro ponto que eu trouxe aqui para vocês traz ambição e gana. Inclusive, tem que equilibrar essa ambição aqui, porque Marte aí tende a ficar um pouquinho ambicioso demais, porque ele quer mostrar que é bom, ele quer ser o primeiro, ele se torna competitivo. E o importante é chegar em primeiro lugar. Então, cuidado aí com a ambição. Outro ponto aqui é que ele prioriza o seu tempo e usa estratégias concretas e realistas. Então, esse é um período para a gente priorizar metas, para a gente dar atenção àquelas metas que são realmente importantes e pegar aquelas distrações que atrapalham a gente, principalmente porque Peixes vai estar muito forte com Júpiter e Netuno conversando com esse Marte. Então é importante a gente tirar as distrações e otimizar o nosso tempo. E aí vem outro ponto. Marte aqui age de forma madura e estruturada. Então, para que a gente consiga podar, tirar os excessos, as distrações do caminho, a gente precisa se amadurecer, a gente precisa ter metas maduras, conscientes, pé no chão para chegar lá. Porque senão pode ser muito fácil a gente se distrair e acabar se perdendo nesse objetivo. Porque Marte ele decide de forma sábia, organizada e calculada. Lembrando que Marte também rege o signo de Escorpião, que é um signo altamente estratégico, e ele ainda vai fazer conjunção com Plutão, que também é o regente de Escorpião. Então nós vamos ter os dois regentes de Escorpião unidos. Já já eu vou mostrar para vocês quando que isso vai acontecer. E por isso tá aqui para vocês. Marte em Capricórnio, não se deixe influenciar por nada pelo caminho, não se distrai. Mas como a gente vai ter aspectos com esse Marte lá com os planetas em Peixes, Peixes ele dilui um pouco a personalidade de tudo aquilo que ele toca. Ele dissolve todas as características e informações que a gente coloca ali, todos os rótulos, todos os objetivos. Por isso que vai ser importante a gente prestar atenção no tempo certo das distrações. Vai ser importante a gente se desligar, a gente se desconectar por algum período, ou recarregar as baterias para não superaquecer os nossos aparelhos, sabe? Quando a coisa começa a ficar muito quente, muito tensa, a gente vai ter Peixes ali, Júpiter e Netuno em Peixes conversando com esse Marte para, sabe? Olha, recarrega aí suas baterias, se desliga um pouco, entra aí no silencioso, se desconecta do mundo para depois voltar com tudo. Então vai ser importante, inclusive, para a gente traçar estratégias na hora do descanso. Esse Marte precisa de estímulo para o crescimento. Pessoas e situações sem estímulos e fracassadas irritam esse Marte. Então esse é o momento para a gente se aproximar de pessoas que estimulam a gente e não que colocam a gente para baixo, de pessoas que falam que a gente é capaz e se afastar daquelas pessoas que colocam obstáculos, bloqueios para a gente. O importante é a gente ter estímulo. Estar perto de pessoas, ler um livro, ou ver alguma coisa, ou ouvir alguma coisa que estimule você. Esse Marte adora isso. E um outro ponto que é importante a gente levar em consideração é que esse Marte aí, em Capricórnio, luta para preservar as tradições. O desequilíbrio pode causar guerras. Tá, isso aí é muito importante a gente entender que Marte em Capricórnio, ele fala sobre uma luta para manter as coisas num padrão antigo. Então a gente pode ter aí algumas questões meio difíceis com Urano e principalmente porque Saturno está em Aquário. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns pontos que a gente precisa ficar bastante atento. Quando a gente não usa a melhor versão de Marte em Capricórnio, o que acontece já que ele se exalta aí? Se ele se exalta na luz, ele também se exalta na sombra. O que acontece quando a gente não sabe utilizar essa energia de Marte em Capricórnio? Por exemplo, se você não sabe o direcionamento que você quer dar na sua vida, as metas que você tem, os objetivos que você quer alcançar, se você não sabe o seu propósito, se você não sabe o que você quer realizar, o que acontece com esse Marte aí? O Marte ele está louco para realizar, para alcançar metas, para concluir ciclos e etapas. Se você não tem isso, o que ocorre? Primeiro ponto, frustração. Então, se você se sentir frustrado, se você sentir que você está perdido, é importante você
se autoanalisar, se autoestudar, procurar entender aonde que estão os seus objetivos, o que você quer, o que você deseja para a sua vida. Aproveita que Vênus está lá também. E Marte vai fazer conjunção com Vênus aqui, em Capricórnio. Quando a gente fica frustrado, geralmente a gente passa a ficar irritado. E essa irritação pode se tornar em uma fúria. Então a gente começa a agredir os outros, começa a ficar altamente bélico. E aí a gente vê esse Marte agindo de uma forma totalmente desequilibrada. Inclusive, com esse Marte já aí quase entrando em Capricórnio, a gente viu muitas notícias de policiais abusando do seu poder, batendo em civis, arrastando pessoas de rua, agredindo mulheres, batendo no rosto de mulheres. A gente viu muita notícia nesse sentido. E Marte, ele é o soldado. E quando ele se frustra, é o que a gente está vendo aí na mídia, né? Tá muito forte isso. Bom, aí quando vem a fúria, vem o quê? A destruição. Já que eu não conquistei, ninguém conquista. E aí ele destrói o outro, destrói os sonhos dos outros, destrói as estratégias, acaba com tudo. E aí vem o autoritarismo e a tirania. Esse Marte exaltado na sua pior versão, no seu lado sombra, ele é muito, muito, muito ruim. Aí nós temos a força ditatorial. E aí podem ocorrer guerras declaradas. E elas são declaradas mesmo. É aquilo, eu vou te ferrar, eu vou acabar com você, né? Aquela frustração que gera uma fúria que quer destruir, você declara isso para todo mundo. Então o que a gente quer aqui nesse canal? A gente quer trazer para consciência. Se você sentir que você está entrando nessa vibe aí, que você está ficando um pouco autoritário, perdendo a paciência com as pessoas, ficando muito mandão ou mandona, é porque, pode ser que você esteja aí perdendo as estribeiras e desequilibrando esse Marte em Capricórnio. E é um período de muita cautela e muito cuidado aqui, porque o lado sombra de Marte em Capricórnio é muito perigoso. E, obviamente, quando a pessoa cai em si, vem a depressão e a baixa autoestima. Então, esse Marte aí frustrado, esse Marte aí desequilibrado, ele acaba fazendo a pessoa se sentir o cocô do cavalo do bandido. E a autoestima da pessoa vai lá para baixo. E aí entra em uma depressão pesada. Se você tem tendência à depressão, ou se você já tem uma baixa autoestima, é importante você ficar mais atento nesse período de Marte em Capricórnio. Um outro ponto que essa energia traz em desequilíbrio é recalque e inveja. Sim, aqui acontece muita inveja, principalmente se as pessoas ao redor começam a conquistar metas e objetivos e aquela pessoa que está se sentindo frustrada não. E aí essa pessoa pode se tornar o sabotador, porque esse Marte traz uma competitividade desmedida. Já que eu não estou ganhando, ninguém ganha. Já que eu não estou conquistando, ninguém conquista. Então ele vai lá e sabota as situações ou para ganhar, ou para fazer o outro perder, ou cria histórias e por aí vai. E aí, para finalizar, é aquilo, né? É a autodestruição. Aquele que tenta destruir o outro, na verdade, está destruindo a si mesmo. Isso é uma lei hermética que a gente tem aí. Então procure dar o seu melhor, que o melhor virá para você, né? É mais ou menos por aí. Então essas são as energias da sombra de Marte exaltado em Capricórnio. Por isso, prestem atenção nesses pontos que eu trouxe para vocês. E aí, eu vou trazer para vocês agora os principais aspectos. Esses principais aspectos, eles estão anotados todos aqui. Marte entra no dia 24/1, já entrou, né? Às 9h52, sai no dia 6/3, ou seja, de março de 2022 a 1h01. Aí nós vamos ter Marte fazendo sextil para Júpiter em Peixes, foi aquilo que eu falei de Peixes. Depois a gente vai ter Marte fazendo quadratura para Quirón em Áries, Marte fazendo trígono para Urano em Touro, Marte fazendo conjunção com Vênus em Capricórnio, esse evento aqui vai ser muito interessante. Depois a gente tem Marte fazendo sextil para Netuno, então ele vai conversar tanto com Júpiter quanto com Netuno, vai fazer trígono e sextil para os nodos. Depois ele vai fazer uma conjunção com Plutão em Capricórnio. Essa data também é muito importante anotar aí, 3/3/2022. E depois nós vamos ter Marte entrando em Aquário em conjunção com a Vênus. E isso tudo eu vou mostrar para vocês agora aqui. Então nós temos Marte aqui entrando no signo de Capricórnio, ele já entrou
ali às 9 horas e 52 minutos do dia 24. Lembrando que ele só vai sair daqui no dia 6 de março de 2022, a 1 hora e 1 minuto. Aí no dia 4 de fevereiro, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse Marte fazendo uma quadratura para Quirón no signo de Áries. E o que que isso simboliza? Isso simboliza que é muito provável que a gente seja tocado em pontos sensíveis relacionados à nossa autoestima e o nosso poder pessoal de realização. Ou seja, se você tem alguma frustração, se alguém te frustrou em algum momento, se alguém te machucou, se alguém te falou que você não é capaz, essa é a hora de você trabalhar isso aí. Porque Marte, ele é o dispositor desse Quirón, só que ele está em tensão aqui, tá? Porque Marte está no signo de Áries e Áries tem um regente, ele tem um Lorde aí, né? Tem um Deus que domina essa força, Ariana. E esse Deus é Marte, né? E Marte está ali fazendo quadratura para Quirón. Ou seja, questões relacionadas à nossa identidade pessoal, à nossa autoimagem, ao nosso poder de decisão, de direcionamento, vai ser acionado. E aquilo que nos fere, aquilo que incomoda a gente, pode ser acionado também. Então é um momento para a gente já prestar atenção no que está acontecendo no nosso interior que precisa de ajustes e que precisa ser olhado com mais carinho. Então essa quadratura aqui já inicia esse processo de autoconsciência e de objetividade. É importante você ter objetivos e metas a alcançar. O que você quer curar? Seja objetivo e seja realista naquilo. Mas só corrigindo aqui, esse aspecto com o Quirón é no dia 6, tá? Na verdade, o primeiro aspecto que vai acontecer com esse Marte é com Júpiter. Então, no dia 4 de fevereiro, Marte vai fazer um sextil para Júpiter, ali às 10 horas e 37 minutos, se vocês quiserem anotar aí a hora certinho. Esse primeiro aspecto não é para Marte se desconectar e se desligar, porque está bem no iniciozinho dos trabalhos de Marte em Capricórnio. Ele vai precisar se desconectar quando fizer essa conjunção com Netuno. Aqui, na verdade, é um trabalho de empatia. É um trabalho da gente se colocar no lugar do outro e sentir o outro um pouco mais. Em que sentido? No sentido do reconhecimento. Aquilo que eu falei para vocês, é importante a gente reconhecer o esforço do outro. É importante a gente entender que o outro também quer ter o seu reconhecimento. Então, que a gente se coloque um pouco no lugar do outro, que a gente sinta o outro também. E aqui é um ótimo momento também para a gente soltar mágoas e feridas. Isso aqui vai ser importante para esse processo de Marte aqui no signo de Capricórnio, porque esse Marte, 2 dias depois, conversa com Quirón. E Marte conversando com Quirón traz algumas questões. Aí no dia 8, nós vamos ter Marte fazendo um trígono poderosíssimo para Urano. Só que Urano, ele representa o novo. Ele rege Aquário e Marte ele quer preservar o velho, ele quer manter as tradições. Então aqui, por mais que seja um aspecto harmonioso, nesse dia 8, lá no fundo, na verdade é um aspecto de tensão. Claro, se a gente souber entender essas duas forças aí, se a gente tiver maturidade, sabedoria, consciência, daqui podem sair ideias incríveis, ações maravilhosas, ações que venham a beneficiar o coletivo, que venham ajudar com Saturno ali em Aquário. Grupos que estão excluídos, que estão esquecidos, que estão afastados. Então pode ser que surjam projetos e ideias incríveis, tá? Que realmente seja construído algo nesse sentido, que se inicie algum projeto nesse sentido. Então, pessoas que estão às margens da sociedade ou que foram excluídas, elas podem vir a ter um apoio muito grande. Mas isso aqui, se a gente não souber, se a gente não tiver maturidade para lidar com essa força no céu, isso aqui pode simbolizar realmente uma energia fluida, né? Porque o trígono é uma energia que flui abertamente e aí energias muito densas, muito destrutivas podem correr por essas vias abertas aí. E isso aqui pode ser a abertura para coisas muito feias também, principalmente se houver a sombra de Marte em Capricórnio, que foi aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. É Marte exaltado em Capricórnio pelo lado sombra.
Aí pode ser o início de guerras, muitos acidentes, muito desentendimento e reviravoltas e surpresas aí meio assustadoras. Então, fiquem atentos porque aqui podem acontecer muitas coisas. Lembrando que a data aqui é 8 de fevereiro, esse aspecto exato ele vai acontecer às 11 horas e 57 minutos, horário de Brasília. Lembrando que essa energia ela fica vibrando, vamos colocar aí 4 dias antes, 4 dias depois, com muita intensidade. Tá bom? Mais uma vez, por mais que pareça um aspecto tranquilo, né? É um aspecto de trígono, mas aqui podem correr tanto energias de luz como energia de sombra. Se for a de sombra, pode ser bastante destruidora essa energia, tá? E trazendo isso para um lado mais pessoal, esse período de Marte fazendo esse trígono aí para Urano pode ser aquele momento que você venha descobrir facetas da sua personalidade que você desconhecia. Pode ser que você venha se surpreender com uma força e um poder seu que você desconhecia, mas isso pode ser tanto para o lado luz quanto para o lado sombra. Principalmente a força que você tem aí para manter a sua segurança, a sua estabilidade, tá? Então, se a sua segurança e a sua estabilidade foi mexida por esse Urano, pode ser que você lute aí com unhas e dentes para manter essa segurança. Mas como que você está lutando? Você está sendo resiliente ou você está sendo um destruidor, né? É isso que é importante a gente ficar atento aqui, tá? Aí no dia 16 de fevereiro, a gente vai ter aí a conjunção de Marte e Vênus. E essa conjunção, ela vai iniciar mais ou menos por aí, mais ou menos no dia 12, a gente já começa a ter essa conjunção acontecendo desses dois e vai durar durante muito tempo essa conjunção. Inclusive, Marte vai sair aqui, olha, no dia 6 de março, do signo de Capricórnio, ainda em conjunção quase exata com a Vênus. E vão entrar em Aquário nessa energia. Só depois que a Vênus e Marte entrarem aqui em Aquário, é que a Vênus vai ficar um pouco mais rápida e vai se afastar de Marte, finalmente. E o que é a conjunção desses dois em Capricórnio? Primeiro, é um encontro que faz parte de um ciclo que iniciou aqui em Leão. Lembrando que Leão é uma energia que fala sobre dom, sobre realização, sobre criatividade, um poder seu próprio. São seus valores e são as suas ações. Então, a gente está trabalhando os assuntos que foram iniciados aqui. Eu não lembro a data que isso aconteceu, mas eu vou deixar anotado aqui para vocês na tela. E agora esses dois se encontraram em Capricórnio, porque a Vênus retrogradou. Então, a Vênus está passando pela zona de sombra, por onde ela retrogradou, e está revendo alguns desses valores. Só que a revisão da Vênus aqui é uma revisão de estruturas de valores. Quais são as estruturas de valores que estão firmes e que não estão firmes? E o que a gente precisa consertar? O que a gente precisa ajustar nessas estruturas, principalmente aquelas que estão bambas? Só que lembrando que a gente está falando de estrutura, de organização e de realização. Só que essa realização não pode se desvincular do início do ciclo, que foi aqui em Leão. Então, tudo aquilo que está dentro vai refletir fora. Então, o encontro desses dois aqui é uma força que une o poder e a vontade, o desejo e a força para conquistar esses desejos, ou seja, é a união de dois que podem realmente reconstruir, estruturar, decidir o que quer de fato. Então, o casamento desses dois que inicia aí nesse dia 16 de fevereiro é muito importante para a gente começar um processo de reestruturação. É aqui que começa. É aqui que a gente define as direções que a gente quer dar de todas as revisões que aconteceram e todos os desafios que essa Vênus vem passando desde que ela estava em Libra aqui. Mas é claro que quando essa conjunção acontecer, eu vou fazer vídeo para vocês aqui. Por isso, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e, se possível, já deixe o seu like, que vocês sabem que o like de vocês super mega ajuda o canal. Se você quer realmente me ajudar, para um segundinho aí, clica no like, que vocês me ajudam muito, 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 tá bom? E aí o próximo aspecto é no dia 23 de fevereiro. No dia 23 de fevereiro, nós vamos ter aí, então, esse Marte fazendo um sextil aí para Netuno em Peixes.
sendo que o Sol já vai estar em Peixes, Júpiter já vai estar ali meio que se aproximando de Netuno e Mercúrio já vai estar aqui no signo de Aquário também. E o que esse sextil simboliza? Simboliza aquela pausa que o guerreiro faz para recarregar suas baterias, para pensar nas suas estratégias, sabe, quando diminui a frequência, quando sai de campo para pensar em o que vai fazer, para descansar o seu corpo, é mais ou menos isso. Esse é o momento da pausa do guerreiro. É a gente se desconectar, recarregar as baterias, repensar as estratégias e principalmente pesar as coisas, porque a Vênus vai estar ali. Então, se você estiver muito focado só em ganhar, em vencer, em conquistar, esse é o momento de você pesar na balança e analisar se você está muito terra a terra ou se você precisa se espiritualizar, se elevar um pouco mais, se conectar com as forças mais sensíveis. E aí esse é o momento de fazer isso, tá? É um momento de meio que espiritualização e elevação das suas energias e da sua alma aqui. Aí no dia 28 nós vamos ter então esse mesmo Marte conversando com os nodos lunares. Aqui pode simbolizar ajustes e encontros de pessoas que têm um significado muito importante na nossa vida. Então, se você se perdeu de alguém, se aconteceu alguma separação, uma história que ficou inacabada, essa é a hora que, lembrando, a Vênus está aí, passando pela sua zona de sombra, ela está finalizando essa passagem, aqui é 25 graus, aqui é 26 graus, é quando a Vênus finaliza a sua zona de sombra. Então aqui é como se fosse um reinício, um reencontro com aquilo do passado ou com aquilo que tinha que ser ajustado, e é aquele momento. Marte já está bem próximo aí de Plutão, Vênus e Marte, então é aquele momento de dar fim e recomeço. Então o recomeço aqui pode ser muito forte, muito bonito e pode ter um simbolismo kármico ou de destino muito importante. Mas isso aqui também pode trazer eventos para o planeta como um todo, para as nações, para algum país, que pode simbolizar algum evento kármico também, tá? Alguma coisa que precisa ser ajustada, findada ou reiniciada. Então, esses três aqui juntos, com Urano ali fazendo alguma tensão com Saturno e Mercúrio, isso aqui pode ser uma coisa não tão boa também. É importante a gente ficar atento, porque aqui pode ser que os ânimos estejam bem aflorados mais uma vez, mas pode trazer um simbolismo muito kármico para a humanidade, ou algum ajuste de algo kármico da humanidade, tá? Lembrando que o nó do sul está em Escorpião, no qual o regente é Marte e Plutão, que estão bem próximos ali, e o nó do norte está em Touro, que o regente é a Vênus. Então, os regentes dos nodos estão envolvidos aqui. E esse envolvimento desse eixo de poder, do dinheiro, da economia, de quem tem o domínio dos recursos, do poder do mundo, né? De quem pode apertar o botãozinho para explodir uma guerra, para explodir alguma questão. Aquelas pessoas que detêm o poder, elas vão ser muito estimuladas aqui. E isso não só no mundo, de forma global, mas também de forma individual. Então, pessoas de poder, pessoas em cargos de chefia, pessoas que são chefes, aquelas pessoas que comandam um lar, que detêm o poder do dinheiro monetário da casa, que controlam pessoas, isso tudo pode ser bastante estimulado aqui também. É importante a gente prestar atenção e ter cuidado com isso, tá? E aí no dia 3/3, ou seja, 3 de março, a gente vai ter a conjunção de quem, gente? Marte, Plutão e Vênus. Nós vamos ter a tripla conjunção aqui no signo de Capricórnio. Isso aqui simboliza muita coisa, inclusive aqui perto desses graus de Capricórnio foi aonde aconteceu a conjunção de Saturno com Plutão, de Júpiter com Plutão, dos nodos com Plutão. Ou seja, nós estamos tocando pontos sensíveis aqui. Essa tripla conjunção pode simbolizar o estopim ou o início de algo relacionado ao poder econômico, de algo relacionado ao poder sexual, aos chefes de Estado, aos donos, aqueles que estão no comando de grandes potências do mundo, aqueles que detêm o poder de uma bomba, de um explosivo. Aqui nós já temos
Saturno conversando aí com os nodos lunares também em Aquário, que aciona Urano, que está conversando com o Sol em Peixes. Ou seja, nós temos uma configuração no céu que pode ser bastante bombástica, bastante perigosa, mas também muito transformadora. Aqui é importante a gente ficar atento ao que pode acontecer no mundo, em como estão os ânimos das pessoas. Pode ser que algum plano maquiavélico que estava sendo feito ali às escondidas venham para a superfície, porque o signo de Capricórnio revela. E nós temos Marte e Plutão junto com a Vênus aqui, aonde Urano está, tá? Urano também é um revelador, e lembrando que a Vênus é o dispositor de Urano. Esses dois estão revelando os nodos aí, estão revelando alguma coisa, alguma estratégia, algum tratado, algum jogo de conquista. Ou seja, vamos ficar atentos aqui. E levando isso para a nossa vida pessoal, mais uma vez, aqui pode ser mais um momento muito marcante. É importante você ver aonde que está o grau 27 no seu mapa natal aí do signo de Capricórnio e ver se tem algum planeta, em qual casa está, o que acontece nessa casa. Lembrando que tem vídeo aqui no canal explicando detalhadamente qual o significado de cada casa na astrologia, eu vou deixar no izinho aí para vocês, porque aqui pode iniciar um processo transformador na sua vida. Esse processo ele pode ser consciente ou inconsciente. Ele pode vir por sua própria vontade ou pode vir de forma inconsciente. Aqui nós já temos muitos planetas no signo de Peixes, ou seja, se a gente está inconsciente, se a gente está num processo meio perdido, essa conjunção pode chacoalhar com a gente, tá? Sol aí fazendo um aspecto com Urano, em Touro acionando a Vênus, que está em conjunção com Plutão e Marte. Aqui o feminino pode ser muito oprimido também por duas forças masculinas. É importante a gente ficar atento. Mas esse processo pode ser também revelador de forças que, de repente, inconscientemente, estão oprimindo a gente e a gente não está enxergando. Então, isso aqui pode revelar algo que está te aprisionando e que de repente você não tem consciência disso. E aí é a sua oportunidade de iniciar um ciclo de libertação. Um ciclo de libertação de Saturno, regente de Capricórnio, em Aquário. Mas lembrando, todos esses aspectos eu vou fazer vídeo para vocês, tá? Mais aprofundado para vocês entenderem. E aí depois desse dia 3/3, marquem essa data aí, nós teremos no dia 6, finalmente, Marte e Vênus juntinhos aqui, saindo do signo de Capricórnio e entrando no signo de Aquário. Aí aqui ele muda a sua roupagem, é uma outra energia, e aí eu falo em um outro vídeo para vocês, tá bom? Gente, é isso, para o vídeo não ficar tão longo. Eu acredito que já esteja um pouco longo esse vídeo. Eu desejo para todos um ótimo trânsito de Marte no signo de Capricórnio. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui estão as datas direitinho para vocês anotarem. Dá um print aí na tela se vocês quiserem dar esse print. Aqui tem as energias mais densas e desequilibradas desse Marte. E aqui tem o que significa esse Marte aí no signo de Capricórnio. Então, se vocês quiserem dar print na tela, copiar isso aqui, fiquem à vontade, tá bom? Gente, desejo para todos vocês uma ótima passagem de Marte no signo de Capricórnio. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem aqui toda semana. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.